Olá, seguidores! Bem-vindos à nossa segunda aula post e na aula de hoje a gente vai falar sobre piometra. Se você faz ultrassonografia da cavidade abdominal de pequenos animais ou se você está começando agora, com certeza você já viu, ou você vai ver, ou você já pegou, ou você vai pegar muito em breve uma piometra. É uma condição bem comum na clínica de pequenos animais e geralmente a terapêutica é bem radical. Então, o nosso diagnóstico, além de assertivo, a nossa descrição também deve ser bem completa com relação às características ultrassonográficas que a gente está observando em cada paciente, ok? Antes de falar das características ultrassonográficas, vamos tentar recordar um pouquinho o porquê que ela acontece. Bom, durante o ciclo estral, no estro, no cio, o útero ele aumenta um pouquinho de tamanho. A gente tem um espessamento da parede uterina por uma hiperplasia do endométrio. Esse é um procedimento fisiológico, isso é natural, isso acontece mesmo nas nossas pacientes, ok? O que acontece é que esse endométrio ele deve regredir de tamanho no diestro, mas nem é sempre que isso acontece. Então, quando isso não acontece, quando esse endométrio ele não reduz, a gente tem então uma hiperplasia endometrial, mas já patológica. Geralmente é um processo crônico, porque o crescimento lá no estro foi devagar, foi bem lento, não cresce de uma hora para outra, mas esse endométrio ficou grande, ele não reduz. Então a gente tem uma hiperplasia endometrial. Se nessa hiperplasia endometrial a gente observa também a presença de cistos, a gente então tem uma hiperplasia endometrial cística, tá bom? Por que tudo isso acontece? O complexo de hiperplasia endometrial e piometra, ele é potencializado pelo estrógeno, e ele é mediado pela progesterona. O que a progesterona faz? Como que a progesterona age nesse processo? Ela age a partir de 3 frentes. A primeira é ela que estimula as glândulas endometriais a produzir e secretar o conteúdo. A segunda frente que ela atua é ela que fecha a cervix, é ela que fecha o colo do útero. E a terceira frente é ela quem diminui a resposta imune ali na região. Ela faz uma supressão das respostas imunes. Então, pensem comigo, um útero que tem um conteúdo luminal que está sendo secretado pelas glândulas, uma resposta imune ineficaz ali na região e fechado, se alguma bactéria entrou durante o cio nesse útero, é um ambiente propício para o crescimento bacteriano. Então, aí que a gente tem a famosa piometra, tá bem? Esse é um processo quase irreversível, porque os cistos que a gente vê na hiperplasia endometrial já é um processo degenerativo dessas glândulas do endométrio. Então, esses cistos, eles acabam se rompendo e liberando esse conteúdo anecóico, que geralmente tem dentro deles, no lúmen do útero. Então, a tendência é que essa piometra só aumente de tamanho. Por isso que a terapêutica geralmente é bem radical, ok? Uma coisa que eu sempre comento, sempre vou comentar, é que a gente nunca deve subestimar uma piometra. O tamanho da piometra não está diretamente relacionado com o seu potencial patogênico, tá bem? Algumas piometras pequenas, que a gente acredita que não são poderiam ser maiores, elas podem dar uma clínica, uma sintomatologia muito importante para o paciente, para a nossa paciente. Então a gente nunca deve subestimar uma piometra. Então, como que a gente vê no ultrassom uma piometra? O primeiro parâmetro é o aumento do diâmetro do útero, tá bem? Esse útero está aumentado de tamanho. A gente pode também encontrar espessamento da parede uterina. Esse espessamento da parede uterina que está relacionado à hiperplasia endometrial, tá bem? Se na parede uterina a gente vê a presença de cistos intramurais, a gente tem então uma hiperplasia endometrial cística. E se a gente vê o conteúdo luminal em variável quantidade, desde laminar até aqueles mais abundantes, a gente tem então uma condição de hemo, muco ou piometra, tá bem? Ultrassonograficamente não é diferenciável os 3 conteúdos, mas algumas características eu já observei em alguns casos que eu acompanhei. Por exemplo, a mucometra, geralmente o conteúdo é totalmente anecoico e forma uns gominhos no útero. A hemometra, geralmente o animal sangra, e o conteúdo luminal é um pouco mais abundante, é ecogênico, e tem umas áreas ecogênicas amorfas flutuantes que eu acredito que são coágulos. E já a piometra é a mais variável, porque tem de conteúdo anecoico a ecogênico, em quantidade variável, e pode haver ou não secreção. Quando há secreção, a gente tem uma piometra aberta, clinicamente, e quando não há secreção, uma piometra fechada. De qualquer forma, esse conteúdo luminal não é o suficiente
Pra gente falar se é só um epiometra ou se é só um hemometra. Os 3 diagnósticos eu costumo colocar como diferenciais: hemometra, mucometra ou piometra. Eu falei que é uma patologia que a gente não deve subestimar porque ela pode gerar algumas complicações. A primeira complicação, e a menos comum, que eu menos observo, é a perfuração desse útero. Quando esse útero está muito grande, ele pode ser perfurado, existe uma pressão hidrostática dentro dele. Então, quando ocorre essa ruptura uterina, a gente pode ver alguns sinais ultrassonográficos. O primeiro sinal ultrassonográfico: efusão abdominal, geralmente ecogênica, né? A gente vê celularidade nessa efusão. E o segundo achado ultrassonográfico é a hiperecogenicidade e o espessamento do mesentério. A gente tem o mesentério reativo. Esses 2 sinais, eles são compatíveis com peritonite, tá bem? E a peritonite, quando a gente vê também a presença de piometra, ela pode estar sim associada à perfuração uterina, ok? Outros sinais de peritonite são o pregamento do intestino. Nos pacientes com piometra rompida que eu peguei, não tinha pregamento do intestino, mas é um achado que é possível. A segunda complicação, que é um pouco mais frequente, é a toxemia, a endotoxemia. Os sinais ultrassonográficos que a gente observa: o primeiro, a hepatopatia aguda. O fígado ele se torna um pouco mais hipoecóico, que é correspondente a uma hepatopatia aguda, e pode estar aumentado de tamanho. E o segundo sinal ultrassonográfico que a gente pode ver de toxemia é a pielectasia. E eu vou dizer para vocês por que a pielectasia está relacionada à toxemia. Quando o paciente está em toxemia, existe uma dificuldade lá na alça de Henle, no néfron, de reabsorver o sódio e o cloro. E quando existe essa dificuldade de reabsorver o sódio e o cloro, a camada medular do rim ela perde a hipertonicidade que ela tem e assim dificulta a reabsorção de água que passou pelo filtrado glomerular. Então, quando tem essa perca da capacidade de reabsorver água, aumenta a diurese. Aumentando a diurese, a gente pode sim observar pielectasia, geralmente bilateral. Não é aquela pielectasia exuberante de uma obstrução ou de uma pielonefrite muito feia. É aquela pielectasia que geralmente a gente observa no animal que está tomando bastante fluidoterapia, tá bem? É por isso também que, se vocês repararem nos livros, um dos sinais clínicos de piometra é poliúria e polidipsia. A poliúria é devida a essa perda da capacidade renal de reabsorver a água, e a polidipsia é compensatória. Em algumas pacientes, o útero se torna tão grande que fica difícil a gente fazer a varredura abdominal. Tudo é útero. E existe um efeito massa comprimindo as demais estruturas e a gente acaba tendo uma dificuldade em localizar e avaliar algumas estruturas. Então, nesses casos, eu coloco uma observação mais ou menos assim. Eu vou usar o rim como exemplo. E a adrenal. Avaliação renal e de adrenal direitas prejudicada devido às grandes dimensões uterinas e ao risco iminente de ruptura ou perfuração uterina, a pressão e as manobras de varredura ultrassonográficas. O que isso quer dizer? Que se a gente ficar pressionando muito esse abdômen, a pressão hidrostática que existe dentro do útero pode promover uma ruptura e a gente não quer prejudicar a condição clínica da paciente. No decorrer do post no blog tem mais dicas de comentários de como eu descrevo a piometra. Eu espero que vocês gostem, quero que vocês cliquem no curtir, lá no finalzinho tem um coraçãozinho, se vocês gostaram desse conteúdo. Tá bem? Até mais, seguidores!